Boa tarde mesmo. Boa tarde para você que a partir de agora se liga aqui no nosso Papo de Bola pela TV Ara, TV de Araraquara, com os campeões da bola. Boa tarde, seja bem-vindo ao programa. Venha fazer o Papo de Bola conosco. E boa noite para você que assiste a reapresentação do Papo de Bola à noite, às 20 horas e 20 minutos aqui na TV Ara. Hoje, quarta-feira, tem Ferroviária pela Copa Paulista de Futebol. Ontem foi lançado oficialmente o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, com apoio, é claro, da CBF, organizado pela CBF, e uma verba liberada pelo Ministério dos Esportes do Governo Federal. Daqui a pouco a gente aborda esse assunto aqui no nosso Papo de Bola, inclusive com figuras ligadas ao esporte falando sobre o evento. E abordamos a estreia da Ferroviária no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, que merece a sua presença. Será hoje, a partir das 3h30 da tarde, na Arena da Fonte, de novo contra o time do São José. A Ferroviária leva uma dúvida para Ribeirão Preto no ataque para o jogo de hoje, 8 horas da noite, lá no Santa Cruz, contra o Botafogo. Jogo importantíssimo para o Botafogo, que vem de ser goleado pelo Comercial, lá mesmo, em Ribeirão Preto, por 3-0. Vai sobrar punição para o time do Comercial, que vai perder mando de jogos em função da confusão verificada domingo no estádio Francisco Palma Travassos. Futebolzinho do Brasil, Michuruca, na vitória de ontem com o gol de William em cima do Equador, lá nos Estados Unidos, pela contagem de 1-0. Vôlei do Brasil jogando pela Liga Mundial e daqui a pouco tem o basquete brasileiro em quadra nas quartas de final da Copa do Mundo na Espanha, enfrentando de novo a seleção da Sérvia. Se passarmos, vamos para as semifinais da Copa do Mundo de basquete, uma excelente campanha. Vamos para o intervalo de apoio, daqui a pouco toda a equipe dos campeões da bola reunida aqui na TV Ara para o show de informações, comentários, opiniões e até divergências desse Papo de Bola no canal da sua cidade. Um instante só e a gente já volta. Imagine que eu sou o seu voto. Na urna eletrônica, eu conto com vários recursos de segurança que garantem o meu sigilo e impedem que eu sofra qualquer tipo de fraude, como a assinatura digital, a criptografia, os programas auditados e lacrados em sala-cofre e, muito importante, sem nenhuma conexão com a internet. A urna eletrônica é moderna e rápida. Ela garante o sigilo, a apuração do seu voto e a democracia. TSE, Justiça Eleitoral. Dê férias para seu chinelo. Ligue Provac Dream, uma empresa do grupo Provac. Patriotas, a nação está em perigo. Corrupção e afrontas à Constituição. Como presidente, a Constituição será cumprida. Juntos para o Brasil que queremos e podemos. Depois do sucesso de 4 edições, vem aí Teruá 2014, na Praça da Igreja de Nossa Senhora do Carmo. Dia 13, sábado, a partir das 17 horas. E dia 14, domingo, a partir das 2 da tarde. Missa campal, adoração permanente, show com os ministérios, completa praça de alimentação e Teruá Kids para toda a garotada. Shows com Fátima Souza, Canal da Graça e Padre Cleidmar. Teruá 2014, neste sábado e domingo na Praça do Carmo. Sabe quem era o governador que quebrou São Paulo 20 anos atrás? O Fleury. Sabe quem é o chefe da campanha de Paulo Scaff? O mesmo Fleury. São Paulo não pode andar para trás. Eleições 2014 de olho no voto. Prepare-se para o debate da TV Cultura. Dia 15, os candidatos ao governo do estado de São Paulo estarão frente a frente. E dia 22, será a vez dos candidatos à presidência da República. Cobertura ao vivo a partir das 13h15 da tarde e às 4 começa o debate. Você vai saber o que pensam os candidatos sobre saúde, educação, segurança e outros temas que mexem com o dia a dia do cidadão. Dias 15 e 22 às 4 da tarde, ao vivo. TV Cultura, Estadão e YouTube.
ajudando você a decidir o futuro do país. Estamos de volta para o nosso Papo de Bola aqui na TV Ara com os campeões da bola. Daqui a pouco, futebol feminino, que joga hoje às 3h30 da tarde na Arena, de novo, mais uma vez, novamente, contra São José dos Campos. Começa o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. E as informações da Ferroviária, que já classificada para a segunda fase da Copa Paulista, vai a Ribeirão Preto hoje enfrentar o Botafogo às 8 horas da noite, transmissão pela Cultura de Araraquara. Muito bem. E ontem nós tivemos bola rolando no futebol brasileiro. Vaguinho Fiorini, boa tarde, tudo bem, tudo legal? Como foi o nosso futebol ontem, Vaguinho? Boa tarde, Zé Roberto, boa tarde, amigo da TV Ara. O Campeonato Brasileiro da Série B, né? A rodada não foi muito boa, não. Apenas uma vitória para o futebol de São Paulo e 3 derrotas, Zé Roberto. 3 derrotas. E a mais incrível aconteceu em Campinas, né? A Ponte venceu o Atlético de Goiás até 37 do segundo tempo por 3-1. Em 5 minutos, a Ponte Preta teve o capricho de tomar 3 gols e perder o jogo por 4-3. Tomou aos 37, aos 41 e aos 42, perdeu por 4-3, custou a ela a entrada no G4, viu, Zé Roberto? Então, a Ponte Preta fica na colocação abaixo ali. O Vasco venceu, o Joinville venceu. A equipe do Avaí foi a Bragança Paulista e enviou 4-1 no Bragantino. É o segundo colocado. E o Oeste de Itápolis salvou a honra dos paulistas, vencendo o América lá em Natal por 1-0. E a Portuguesa que perdeu no Recife para o Santa Cruz por 1-0. Muito bem, a derrota da Portuguesa não é surpresa, né? Absolutamente não é, infelizmente. Agora, uma bela vitória do Oeste, que está dando uma levantada boa, porque acabou vencendo diretamente 2 times do G4, né? É, exatamente. No sábado venceu o Ceará em Itápolis por 3-1. E ontem vence o América lá em Natal. É uma grande façanha aí. Consegue o Oeste em 2 jogos. Parece que aquele Roberto Cavalo também nasceu para treinar o Oeste, né, Zé Roberto? Ele chega isso ali, ele gira, vai, mas volta. Ele consegue colocar a casa em ordem e consegue resultados expressivos. A vitória ontem em Natal foi uma surpresa, e principalmente a de sábado passado, diante do Ceará, por 3-1. O Oeste vai saindo lá e vai deixando sufoco para os outros, vai se safando da zona de rebaixamento. E com toda a falta de apoio, né, do poder público municipal em Itápolis, com o estádio que é uma droga, né, que não abriga mais do que 200, 300 torcedores em jogos do Campeonato Brasileiro, lá nos Amaros, né? E com tudo isso, o pessoal administra e o time vai. Porque o grande objetivo qual que é? É permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Como já estamos no segundo turno, essas 2 vitórias em casa e fora ontem, com certeza significaram pontos importantes para dar um reequilíbrio na campanha, né, Wagner? Não tem dúvida, Zé Roberto. O Oeste, que fez um primeiro turno muito ruim, já consegue 6 pontos no retorno, dá um fôlego para ele buscar resultados positivos, e que é o objetivo dele, permanecer na Série B. Muito bem. O que é a quarta-feira, o que hoje está reservando para a gente aí? Temos o Campeonato Brasileiro da Série A, né, Zé Roberto? Uma rodada importante, a abertura do retorno, né? 3 paulistas em campo hoje e 1 amanhã. Hoje teremos às 7h30 da noite no Pacaembu, clássico. Palmeiras e Criciúma, né? É o clássico do desespero lá na parte de baixo, lá. Palmeiras e Criciúma no Pacaembu, a estreia do Dorival Júnior junto com a torcida do Palmeiras em São Paulo. Vamos torcer para o Dorival Júnior se dar bem lá contra o time do Criciúma. O Santos joga no Recife diante do Sport e o São Paulo joga lá em Brasília diante do Botafogo. Amanhã o Corinthians joga na Arena de Itaquera contra o Atlético Mineiro. Muito bem. E a seleção brasileira ontem, que futebolzinho chato, hein? Aliás, o jogo em si, né? Muito fraquinho, né, Wagner? A vitória do Brasil por 1-0. Fraquíssimo, Zé Roberto. Mas não dá para cobrar muito da seleção, que os jogadores do nível que tem o Brasil hoje, é isso aí, Zé Roberto. É sofrimento contra a Colômbia, é sofrimento contra o Equador, será sofrimento contra a Venezuela nas eliminatórias, é vexame contra a Alemanha, e vai ser assim. E assim vai a seleção brasileira. Tá de bom tamanho pro Dunga isso aí. 1-0 contra o Equador, é goleada, Zé. Goleada. Marquinhos Chiochini, boa tarde. O nosso basquete entra em campo daqui a pouco, o Brasil, para tentar chegar às semifinais da Copa do Mundo de basquete, que acontece na Espanha. O jogo vai ser em Madrid, 1h da tarde, Brasil e Sérvia. Ganhamos da Sérvia na fase preliminar. É claro que hoje
é um outro jogo com características diferentes. Mas há muito tempo a gente não via o basquete brasileiro tão cheio de confiança, de esperança e de ânimo, né? Fazendo uma boa campanha até agora. Isso aí, Zé. Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores da TV Ara. Daqui a pouquinho, 1h da tarde, horário de Brasília, o Brasil joga contra a Sérvia, venceu na primeira fase 75-67. É uma outra fase, é um outro jogo totalmente diferente. Vale uma vaga entre os 4 melhores do mundo. O Brasil vai ter dificuldades, como a Sérvia também vai ter dificuldades. E se o Brasil passar, chega entre os 4 melhores do basquetebol mundial contra os donos da casa, a Espanha. O vôlei está jogando agora? O vôlei já venceu o primeiro set 25-15 em 22 minutos a Bulgária. Está jogando já o segundo set. O vôlei também deu uma firmada boa, hein, Marquinhos? Deu uma firmada boa. Aquele período aí meio tempestivo, né, de queda de rendimento, mas a qualidade do nosso vôlei masculino, do feminino também, lógico, né, é excelente e mesmo com esse problema da contusão do Bruninho, que é nosso levantador, que é um excelente jogador, filho do Bernardinho, o Bernardinho conseguiu segurar bem a peteca, fez a renovação que precisava e o vôlei voltou a ser aquele esporte que é extremamente badalado no Brasil e no mundo e merecidamente, por sinal. Merecidamente, passou fácil o primeiro set contra a Bulgária. Tem a chance hoje de fechar esse jogo em 3-0, 3-1, sem muitos sustos. E começar bem a segunda fase do voleibol mundial, aí da Copa do Mundo de Vôlei lá na Polônia. Muito bem, nosso vôlei feminino da Uniara Fundo Esporte, a Fábio, joga... Dia 16, lá em São Paulo, contra o SESI, depois da bela vitória contra o Pinheiros aqui. O time joga semana que vem, 7 horas da noite, no dia 16, contra o SESI em São Paulo. E o basquetebol local da ABA, na segunda-feira, dia 15, vai a São Paulo enfrentar o Paulistano. A molecada segue treinando forte, depois da derrota para o Pinheiros aqui. Semana passada, metade da semana passada e essa semana toda, cheia para treinamentos, para o Fábio adequar a equipe. E segunda-feira, 7 da noite, lá no ginásio Antônio Prado Júnior, em São Paulo, o time enfrenta o Paulistano. Muito bem, então a garotada do basquete joga na segunda e o vôlei feminino joga na terça. Na terça. Segunda o masculino lá em São Paulo, basquete masculino no ginásio Paulistano. E na terça o vôlei lá no ginásio do SESI. Muito bem, Copa Paulista, meu caro Vaguinho Fiorini, antes de falarmos de Ferroviária, mas o que você tem do geral da Copa? Te pergunto, a Ferroviária até agora é a única equipe classificada com antecedência ou além da Ferroviária algum outro time já garantiu a sua presença na segunda fase da Copinha? Não, temos equipes já classificadas, Alberto. Santo André, São Bernardo, São Bento, eles estão garantidos já com 20 pontos. E lá na parte de baixo, a primeira equipe que sai, né, que na sexta posição, Juventus com 12, não chega mais neles não. Já estão classificados Santo André, São Bento e São Bernardo também. Já estão garantidos na outra etapa da Copa Paulista, além, claro, de Ferroviária e Botafogo também. O Botafogo já está garantido lá. Porque não tem como o time de Ribeirão Preto ficar fora dessa primeira fase da Copa. Marquinhos, você fez contato com o Ribeirão Preto, o que você tem para falar do Botafogo? O pessoal digeriu a derrota de 3-0 para o Comercial no sábado passado, o clima está meio pesado, em função até das confusões que puniram o Comercial de Ribeirão Preto, por sinal, se não puniram, ele vai ser punido. Acho que foi ontem mesmo o julgamento, né? O Comercial pegou uns ganchos aí, uma multa, né? Multa R$10 mil e 5 manos de jogos perdidos. Vai ter que cumprir na Copa Paulista já. Restam 2 jogos ainda, né, Vaguinho, pro Comercial. Só que um em Ribeirão, né? Um em Ribeirão. Um em Ribeirão, então ele vai ter que cumprir 4 na segunda fase. Quer dizer, não vai jogar a segunda fase da Copa Paulista em casa. Porque são 3 jogos em casa, o time vai jogar os 3 jogos fora do Palma Travasso. Segundo o que deu para acompanhar do noticiário e conversando com o próprio Rochinha, o pessoal do Botafogo já digeriu bem a derrota. Até mesmo dizendo que o time deles é um time mais jovem que o do Comercial. Quando perde, inventa desculpa, né? Quando ganha da Ferroviária, aí também inventa uma desculpa. Boas. Então, perdeu, inventou desculpa, que o time é mais novo Comercial, o time do Comercial mais experiente, é isso e aquilo. Mas o Botafogo vem completo hoje contra a Ferroviária e quer, se possível, se recuperar em cima da Ferroviária lá no Santa Cruz. A Ferroviária também joga com todos os titulares, só não joga quem não pode, né? Só não joga quem não pode. O Vandinho está fora, no resto das posições a única dúvida é no ataque, mas de forma técnica, aí que o técnico Ailton Silva vai definir somente lá no Santa Cruz. Tem um detalhe com o Comercial de Ribeirão Preto, eu até queria que o Marquinhos, se ele soubesse, o Comercial pegou 5 mandos de jogos, né? Então ele tem 1 para cumprir com o mando dele ainda nessa primeira fase e 3 garantidos na outra fase. 4. São 4, falta 1. Se ele não passar para outra fase, ele tem que cumprir no Campeonato Paulista? Cumprir na 2. Então, cumprir na 2 no ano que vem. Então o Comercial tem que se garantir na terceira fase da Copa Paulista para começar o Campeonato Paulista, que é o que vale mesmo, não jogando fora de Ribeirão Preto. E o TJD da federação foi rápido, né? Foi.
Mas tem que ser assim, né, Zé? Tem que ser. Não, e julgaram em Ribeirão, porque lá tem a subsede, né, da federação. Segundo informações, foi julgado lá em Ribeirão mesmo, porque eles têm o tribunal, tem a subsede da federação lá em Ribeirão Preto mesmo. Eu achei que foi excelente. Uma punição na hora, não tem que ficar enrolando. Claro. Você não passa, aí o pessoal fica com dó, já foi mesmo, não vai interferir em nada e acaba dando, liberando tudo. Não, tem que punir mesmo. A torcida fez o que fez lá, pune o clube. Muito bem, vamos para o intervalo de apoio. Daqui a pouco a gente volta com mais esporte aqui no nosso Papo de Bola. Falando no futebol feminino, começa hoje o Campeonato Brasileiro e a Araraquara participa através da Ferroviária Fundo Esportes e trazendo mais detalhes da Ferroviária em relação ao jogo de hoje à noite em Ribeirão Preto contra o Botafogo. Transmissão da Rádio Cultura a partir das 8 horas da noite. Vamos para o intervalo e a gente já volta. A melhor programação, Morada FM. Vem pra festa. As melhores promoções. Morada FM. Vem pra festa. Os melhores shows. Morada FM. Vem pra festa. Os maiores sucessos das paradas. Morada FM. Vem pra festa. Morada. Sucesso absoluto. Doutrina Espírita. Os preciosos ensinamentos do Espiritismo estão presentes no novo livro de Cinéas Feijó Valente. Não perca a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a doutrina codificada por Allan Kardec. Leia o livro e aprimore sua vivência nas melhores livrarias do gênero. Um lançamento Editora GEM. Patriotas, a força das grandes nações está no respeito à Constituição. Como presidente, a Constituição será cumprida. Juntos para o Brasil que queremos e podemos. O SCAF esconde, mas ele está com o Kassab, com o Maluf e esconde até o Fleury, aquele governador que quebrou São Paulo e hoje é chefe da sua campanha. SCAF, um novo caminho, um novo problema. Você se liga no Papo de Bola da TV Ara com os campeões da bola. Araraquara vai sediar a etapa do campeonato de kart Pé de Chumbo. É isso aí, Pé de Chumbo. A 7ª etapa da competição, denominada Supercopa Microwork, acontece neste sábado, agora, dia 13, lá no Pinheirinho. Por falar nisso, né, em setembro, agora, nesse mês, o campeonato vai pela primeira vez ao kartódromo Adalberto Catani, em Araraquara. Então, é interessante isso aí. Marcelo Marusso, presidente da Associação de Kart Pé de Chumbo, que é a entidade que organiza o campeonato, esteve em visita ao kartódromo e aprovou o local para a 7ª etapa, que vai acontecer agora no sábado. Segundo ele, a pista é muito boa e tem tudo para agradar na corrida do sábado. Para quem gosta do esporte da velocidade, no kartódromo, está aí o convite dos campeões da bola e dos organizadores. E ontem foi lançado oficialmente o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. E pela primeira vez, a Araraquara vai participar, representada pela Ferroviária Fundo Esportes. E o jogo de estreia da Ferroviária será hoje, às 3h30 da tarde, na Arena, contra o São José. De novo contra os times de São José. No sábado passado foi a final do Campeonato Paulista, também contra a equipe de São José dos Campos. Hoje, jogo às 3h30. E uma novidade, vou perguntar para o Marquinhos se ele pode explicar, o Zequinha gritar aí de onde ele está sentado. Há 2 jogadoras novas na equipe da Ferroviária, né? Novas goleiras, reforçam as guerreiras grenás para o campeonato. Ellen, de 18 anos, que passou pelo Atlético de Mogi das Cruzes, vem do Taubaté, onde jogava desde 2012. É isso aí mesmo.
E Amanda, de 20 anos, veio da Francana, time que atuava há 7 anos desde o início da sua carreira. Então, 2 goleiras de uma vez? Amanda é sub-20. A Amanda é sub-20. Sub-20. Foi até da seleção. Esteve na seleção brasileira, inclusive. E a Ellen, que veio para reforçar o adulto. Tá certo. Tem alguma coisa para falar sobre isso? A Ellen a gente conhece já há um bom tempo, porque a Ellen jogou a semifinal aí, a fase final contra a Ferroviária. Fechou o gol contra o Taubaté, lá em Taubaté, e aqui no jogo, apesar da vitória da Ferroviária, o que ela pôde fazer para evitar os gols fez, é uma boa goleira. A Amanda é a Amanda que estava jogando pela Francana em alguns jogos também. É uma goleirinha, é uma goleira chata também. Porque a Ferroviária gosta, é o que eu falo, a Ferroviária... Chata em que sentido? Chata no jogo, que pega pra caramba. O goleiro do adversário é chato. Então, boa contratação. Então, graças a Deus, né? Bom. Vamos ver se ela joga pela Ferroviária o que ela jogou contra. Porque a Luciana, tudo que ela jogou contra a Ferroviária, ela tá jogando com a camisa da Ferroviária. Esperamos que essas 2 goleiras que vieram tenham toda a sorte do mundo e fechem o gol quando entrar. Boa sorte às meninas aí que... E a Ferroviária gosta, se o masculino gosta de contratar os jogadores de alguns times, a Ferroviária no futebol feminino gosta de contratar goleiras da Francana, viu? A Luciana e agora a Amanda. Muito bem. Mas ontem foi feito o lançamento oficial do Campeonato Brasileiro. O Zequinha Belisário e o Marcelo Iafus trabalharam para editar e preparar essa matéria que ilustra agora esse segundo bloco do nosso Papo de Bola aqui na TV Ara. E ontem, em São Paulo, foi realizada oficialmente a apresentação das equipes e a abertura do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, que contou com a presença de representantes de algumas equipes e dirigentes. A ex-jogadora Marileia dos Santos, conhecida no mundo do futebol como Michael Jackson, atualmente diretora de futebol feminino do Ministério do Esportes, exaltou o Brasileiro de Futebol Feminino. Esse campeonato é o começo de muitos outros que teremos que fazer no Brasil. Isso é só o primeiro passo. Esse campeonato para as atletas é muito importante. Todo atleta gosta de jogar. Futebol feminino não é diferente. Então, esse é o começo e pretendemos, junto com a CBF, Ministério do Esporte, federações, fazer um calendário para que possamos realmente desenvolver o futebol feminino brasileiro. Sem calendário é impossível. Então, nós temos essa consciência e temos que trabalhar para que isso aconteça. Apaixonado pelas mulheres, Aldo Rebelo, ministro do Esporte, elogiou o futebol feminino. Sou apaixonado pelas mulheres em geral, além da minha, né? Eu tenho 5 irmãs, fui criado por uma mãe que ficou viúva aos 27 anos. O que mais devo é uma professora que me alfabetizou lá no interior de Alagoas. Sirvo como ministro a uma mulher que, aliás, é entusiasta também do futebol feminino. E graças a ela, que também a Caixa Econômica tem oferecido esse patrocínio, é o empenho da nossa presidente Dilma. Essa justiça também precisa ser feita, né? Porque o ministro sem apoio presidencial, ele tem muita limitação, mas ela tem apoiado o futebol feminino. O técnico da Seleção Brasileira Feminina de Futebol pede que se jogue mais futebol feminino no Brasil. O foco principal, obviamente, desse encontro nosso é o Campeonato Brasileiro. Eu que estou tão há pouco tempo no futebol feminino e já estou envolvido com o futebol feminino emocionalmente falando, fazer um apelo na grande verdade, para que a gente jogue mais futebol feminino no Brasil. Que as escolas, que as universidades, que os governadores, que os prefeitos, enfim, motivem suas cidades. O grande exemplo aí está Araraquara, está São José, está o próprio Centro Olímpico, que são exemplos em que a prefeitura atuando ativamente em prol do futebol feminino. Se joga muito pouco futebol feminino no Brasil e nós temos uma grande dificuldade de captação de atletas. Nós tivemos também algumas críticas agora à seleção sub-20, críticas totalmente infundadas, porque a sub-20, as meninas que foram para o Mundial, elas não têm nem campeonato para disputar no Brasil. Elas passam o ano inteiro sem competir e depois se preparam 15, 20 dias para disputar um Mundial. Então, eu acho que o que nós precisamos, e é o apelo que eu deixo aqui, é que façamos mais futebol feminino. Que deixamos de lado esse preconceito que ainda a gente carrega um pouco nas costas.
Outros países jogam futebol feminino desde os 6 anos de idade, como é os Estados Unidos, como é a Nova Zelândia, como é a Austrália, como é o Canadá, enfim. Nós temos muitos exemplos positivos nesse sentido. Então, inicialmente aqui, eu deixaria o meu apelo em relação a que a gente tenha uma participação maior em prol do futebol feminino. Para isso, nós precisamos jogar futebol feminino. Precisamos aumentar o número de atletas, o número de clubes, para que a gente possa ter e voltar a ser o grande exemplo também no futebol feminino, como o futebol masculino já foi. Muito bem, para fechar, Marquinhos, qual que é o time que o Ailton Silva, time da Ferroviária, que ele deve colocar em campo hoje, 8 horas da noite, em Ribeirão? O Cajuru no gol, o Alex na lateral direita e o Bruno na lateral esquerda, Rafael Neguete na zaga, Tarek, Renan, Carlinhos e Adriano Paulista, William, Rômulo, KT ou Gustavo Henrique, 3-1. Ele define 3 jogadores brigam por uma vaga. Tá certo, e o Gustavo Henrique aí na boca, hein, porque foi fator fundamental para a virada do jogo lá na cidade de Votuporanga domingo passado, né? Levou o pênalti e ainda fez 2 gols. Fez 2 gols, sofreu o pênalti, driblou o goleiro e perdeu um gol ainda. Puxa vida, excelente. E as meninas da Ferroviária, Bruna, Daiane, Jéssica, Marina e Rafaela Travalão, Cris, Tamara, Adriana, Nenê e Patrícia, Paulo e Tabata, o mesmo time da final que começou a final do sábado lá em São José. Muito bem, quem chegou não estreia ainda. Não, as meninas estão na seleção, as duas, a Thaísa e a Hilane. Muito bem. O Vaguinho, seu destaque final para a gente ir embora? Para os jogos do Grupo 1 da Copa Paulista, além de Botafogo e Ferroviária, tem Santa Cruzense, Votuporanguense, Batatais e Mirassol. Comercial folga na rodada. Muito bem, estamos finalizando o nosso Papo de Bola de hoje aqui na TV Ara com os campeões da bola. Daqui a pouquinho tem o Jonathan para comandar o jornalismo do Araraquara agora. Boa sorte para as equipes de Araraquara, para a Ferroviária no futebol feminino e o time principal da Ferroviária à noite, que joga em Ribeirão Preto com transmissão da Rádio Cultura a partir das 8 horas da noite. Um abraço, boa tarde e até amanhã. Tchau, gente.